Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra de Deus, buscando orientação espiritual e sabendo que Deus tem estado conosco, tem inclinado seus ouvidos à nossa oração e tem nos dirigido pelo Espírito Santo para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e também pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que nós pedimos para que você se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para indicar a outras pessoas. Sempre que nós estudamos a palavra de Deus, nós buscamos crescimento em sabedoria para aplicarmos em nossas vidas, como a própria Bíblia diz, para que sejamos bem-sucedidos, para que vivamos em paz, em meio às atribulações e adversidades que este mundo oferece. Quando nós observamos dia a dia, nós vemos as questões humanas cada vez mais conflitantes. Um dia depois do outro tem sido dias desgastantes. Muitas vezes nós chegamos em casa esgotados e só queremos descansar um pouco, só queremos dormir, mas muitas vezes a nossa mente está tão agitada e o nosso corpo liberou tantas substâncias como a adrenalina e endorfina que nós temos até dificuldades de relaxar. Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e observamos os dons espirituais, a direção de Deus em seus ensinos, em sua palavra, nós percebemos que ao colocarmos em prática, nós podemos viver melhor, nós podemos viver em paz, nós podemos alcançar muito mais qualidade de vida. E é esta a proposta de Deus para todos nós que somos criados à sua imagem e semelhança e temos a oportunidade de, ao aceitarmos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas e nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo, frutificando os frutos do Espírito, nós assim nos tornamos filhos de Deus. Passamos de criatura a filhos de Deus, como diz o apóstolo João. Jesus Cristo veio para o que era seu, o mundo não o recebeu, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Aqueles que creem, colocam a sua palavra em prática, os seus ensinos em prática. E dentre esses ensinos, nós temos a questão da marca de um cristão. Como nós interpretamos, como nós conhecemos a marca daquele que é cristão, aquele que não é cristão? Como nós identificamos um cristão e diferenciamos de um religioso? Como que nós podemos fazer esta diferenciação? Como que nós observamos a doutrina bíblica e a doutrina religiosa? Os ensinos de Jesus, baseado em tudo que foi escrito na Bíblia antes do seu nascimento e a interpretação que ele faz a respeito da vida. Como que ficam essas questões para aquele que quer ser realmente cristão, independente da sua expressão de fé, do seu vínculo religioso, da denominação que você participa? Deus quer transformar você em cristão, porque Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essas pessoas estão em todos os lugares, e quando nós nos voltamos à palavra de Deus e permitimos que o Espírito Santo nos conduza em sabedoria e discernimento, nós crescemos em conhecimento para alcançar mais daquilo que Deus tem de propósito para nossas vidas, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, social, do trabalho,
a sua estrutura psíquica e emocional, como você lida com as suas questões diárias. A palavra de Deus nos coloca, né, diante de algumas situações em que essas identificações vão se tornando comuns e naturais para a vida do cristão. A primeira expressão daquele que aceita o cristianismo, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se permite ser guiado pelo Espírito Santo, a primeira identificação que ele tem são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito começam pelo amor, que é o primeiro fruto, afinal a palavra de Deus nos diz que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. E também diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Compreendendo o amor dentro da expressão bíblica, o amor, como fala em 1 Coríntios capítulo 13, ele é paciente, ele é benigno, ele não tem ciúmes, ele não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada. O amor exige e apresenta muitas faces de como nós podemos identificar que este fruto já foi implantado na mente e no coração daquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passou a fazer parte do reino de Deus como cristão. Então, Jesus mesmo fala que é pelos frutos que nós vamos conhecer. Então, a pessoa que quer ser cristão, que quer ser mais parecido com Jesus e que se permite ser guiado pelo Espírito Santo, ele tem que desenvolver amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Nós precisamos dos frutos do Espírito que vai nos identificar como cristãos para que nós possamos, através da nossa vida, apresentar Jesus Cristo a outras pessoas. Também a Bíblia nos oferece algo bastante interessante dentro de uma estrutura simbólica que passou a ser expressa pelo povo hebreu, pelos judeus, de uma maneira muito forte, de uma maneira simples, mas de uma maneira muito forte. A cultura judaica, a cultura hebraica, ela lida muito com simbologias. A simbologia, ela nos traz uma materialização da fé através de conceitos, de princípios, de valores que nós podemos identificar na postura de um ser humano, no seu modo de viver, na sua expressão de fé, nós podemos identificar se ele realmente faz parte do reino de Deus ou não, se ele realmente é um cristão ou não, ou se ele é apenas um religioso. A diferença que tem de um religioso para um cristão, e um religioso pode estar muito longe de Cristo e do cristianismo, a diferença que há é que o religioso, ele busca, primeiro, salvação pelas suas próprias obras, e nós sabemos, teologicamente, que obras não geram salvação. Nós praticamos as obras que o Espírito Santo nos transforma a cada dia, a cada momento, diante do conhecimento da palavra de Deus e a aplicação desses conhecimentos em nossa vida diária. Tiago fala que fé sem obras é morta. Nós precisamos ter a prática da fé, daquilo que nós acreditamos, daquilo que foi nos ensinado pelo Espírito Santo e que o próprio Espírito nos convenceu da verdade, da justiça e do juízo. Então, desta forma, nós vamos buscando a cada dia, naturalmente, na expressão da nossa vida, através de todo esse simbolismo, nós apresentamos naturalmente o que é ser filho de Deus, o que é ser cristão, e dispensar, de fato, aquilo que é somente um religioso, somente uma pessoa que está ligada à expressão que nós usamos como legalista, porque ele está mais fundamentado na lei do que no amor. Ele cria regras para todas as coisas, ele começa a implantar situações em que biblicamente não são verdadeiras,
e desta maneira ele vai trazendo um peso maior na vida das pessoas. Por exemplo, a palavra de Deus, ela nos orienta ao regime alimentar, mas ela não fala dentro desse regime alimentar que uma pessoa tem que ser vegetariana. Pelo contrário, Deus ele define as carnes que nós podemos comer, as carnes que nós até devemos comer em alguns casos para nossa própria existência, para que nós possamos nos fortalecer através da nossa alimentação. E Jesus Cristo ele fala que o reino de Deus não se consiste nem em comida e nem bebida, mas tem pessoas que querem pautar este assunto de uma maneira em que, se alguém não for vegetariano, ou não for vegano, ou não for ultra vegano, ou não for crudívoro, ele não vai alcançar o reino do céu. Não é sendo vegetariano, não é sendo vegano, ou ultra vegano, ou crudívoro, que alguém vai alcançar o reino dos céus. Quem vai estar no reino dos céus é aquele que tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, aquele que tem os frutos do Espírito Santo, que é aquele que tem a marca de Deus na sua expressão de vida. E esta marca nós temos que observar sempre para todas as coisas, mas quando nós tratamos da marca que um cristão deve ter, e também essa marca vai trazer uma diferença para aquele que é cristão ou não, quando nós tratamos dessas questões, nós temos que nos voltar sempre para a Bíblia, porque ela é a única regra de fé e prática, e a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando nós observamos o texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, um texto conhecido como Shema Israel, porque a expressão em hebraico, da maneira que ele começa, ouve, pois, Israel, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Agora, olha a simbologia que é colocada aqui no versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal dos olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Observe a maneira que o texto bíblico ele traz um símbolo forte que todo teólogo, todo compreendedor da Bíblia, todo aquele que estuda a Bíblia, compreende isso de uma maneira muito fácil quando nós falamos a respeito da marca de Deus, né? Nós temos que dividir a questão da marca, do sinal e do selo. São três coisas diferentes. A marca de Deus nos vai conduzir para que as nossas atitudes, o nosso caráter e a nossa personalidade sejam cristãs, sejam dentro do modelo de Cristo, segundo a palavra de Deus. Então, nós temos aqui no versículo 8 o destaque simbólico que a marca de Deus, ela está como sinal em nossas mãos e também por frontal dos olhos. O que ele está dizendo? Que as nossas mãos representam as nossas atitudes, as decisões que nós tomamos, aquilo que nós fazemos de maneira prática. As suas atitudes e as minhas atitudes devem sempre remeter a Jesus Cristo. Quer façais, quer comais, quer bebeis, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. É assim que a palavra de Deus nos diz. Tudo na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso linguajar, no nosso vestuário, no nosso relacionamento familiar, social, conjugal,
tudo deve ser direcionado para a glória de Deus. E como eu vou fazer isto? Aqui o texto de Deuteronômio fala: eu vou atar os ensinos de Deus, as ordenanças de Deus, a palavra de Deus na minha mão. Ou seja, as minhas atitudes devem apresentar que eu realmente participo do reino de Deus. O meu comportamento, o meu linguajar, a minha maneira de se relacionar com as pessoas deve ser pautado pela palavra de Deus, pela Bíblia, como regra de fé e prática. Então, a mão representa as nossas atitudes. Também o texto fala aqui no versículo 8, Deuteronômio 6, que também é por frontal dos olhos, ou seja, na testa. Na testa, porque Deus já sabia que a nossa estrutura de formação de pensamento, de interpretação, de decisões, de compreensão da vida está no nosso lóbulo frontal, que é representado pela testa. Então, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós analisamos, aquilo que nós trazemos para a interpretação e para a compreensão humana é através do nosso cérebro. Então, nós temos dois símbolos fortes, que é pelas minhas atitudes e pela minha maneira de pensar, de interpretar a vida, de colocar em prática, de analisar situações, de compreender a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo, pela palavra, nos transforme de maneira natural. É desta maneira que nós vamos apresentar que nós somos filhos de Deus. Este conjunto de fatores vai apresentar que nós fazemos parte do reino de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo, porque passamos a ser filhos de Deus e recebemos o Espírito Santo, que frutifica em nós e nos conduz para sermos cada dia mais a imagem e semelhança de Deus revelada em Jesus Cristo. E é assim que nós nos tornamos cristãos. Mas quando nós observamos um outro texto bíblico também, nós temos que ver que o sinal do adversário de Deus também está no mesmo lugar. Olha o texto de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 16. Olha o que o texto diz aqui. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e ora, este número é 666. Nós sabemos que Apocalipse é um livro simbólico, ele está utilizando da simbologia hebraica, da simbologia judaica, e para o povo judeu, o povo hebreu que ler esse livro, não vai ter dificuldades em interpretar esse símbolo. O que o texto está falando é que vai chegar a um momento, e nós já chegamos em muitos aspectos neste momento, em que o nosso comportamento, as nossas atitudes, a marca na mão, os nossos pensamentos e a interpretação da vida, a interpretação da convivência social, conjugal e familiar, né? A maneira em que nós expressamos isso vai determinar se nós fazemos parte do povo de Deus ou se nós fazemos parte do povo que é adversário de Deus e que segue o curso de Satanás, que é a palavra em hebraico que quer dizer adversário. Diabo é uma palavra grega que significa aquele que divide, e Satanás é o adversário. Então, quando coloca
quando a Bíblia coloca aqui em Apocalipse 13, que ninguém vai chegar a um ponto em que ninguém vai poder comprar, senão aquele que tiver a marca, né, na sua mão direita, né, ou na sua testa. Percebem que lá em Deuteronômio, esta marca está no mesmo lugar, na mão e na testa. E aqui a marca da besta está na mão e na testa. O que é a mesma simbologia que está sendo usada em Deuteronômio é a mesma de Apocalipse. Então, quando nós juntamos a revelação de Deus, que é progressiva e cumulativa, quando nós juntamos a revelação de Deus, nós observamos que pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pela nossa interpretação da vida, pela nossa compreensão e pelos frutos que nós apresentamos através da nossa conduta, nós apresentamos os sinais se fazemos parte do povo de Deus ou se fazemos parte do povo que é adversário de Deus, que rejeita a sua palavra, que rejeita o senhorio de Jesus Cristo, que rejeita a ação do Espírito Santo. Então, pelas suas atitudes, os seus pensamentos, a sua maneira de interpretar a vida, a sua maneira de falar, a ausência dos frutos do Espírito Santo, também mostra, revela aquele que negou o senhorio de Jesus Cristo, aquele que permanece como criatura e não se tornou filho de Deus, como João coloca no Evangelho de João, capítulo 1. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que receberam, as suas atitudes e os seus pensamentos e os frutos do Espírito apresentam que eles fazem parte do povo de Deus. Aqueles que não receberam o senhorio de Jesus, também pelas suas atitudes, os seus pensamentos, interpretação da vida e emoções, os seus relacionamentos e a ausência dos frutos do Espírito, mostra também que eles fazem parte de um povo que está distante de Deus. E por que o texto fala que não vai conseguir nem comprar nem vender? Porque um vai querer fazer tudo certo, dentro da lei, dentro daquilo que exige, comprar com nota fiscal, no valor integral, pagar os impostos corretamente, se for vender um imóvel, fazer a escritura com valor correto, registrar essa escritura, se comprar um carro, fazer a transferência no tempo hábil da compra. Então, aquele que participa do povo de Deus vai querer tudo certo no seu devido lugar. Aquele que não participa do povo de Deus, ele vai querer levar vantagem, sonegando impostos, estendendo situações onde ele teria principalmente que pagar impostos e ele não vai querer fazer isso. Então, ele compra produtos sem nota fiscal, ou ele quer uma nota com um valor inferior. Se ele vai comprar um carro, ele quer colocar na documentação um valor inferior daquele que ele pagou. Então, as suas atitudes e os seus pensamentos distinguem quem é de Deus e quem não é. E aquele que é de Deus vai chegar uma hora que vai ser difícil ele comprar, ele vender, porque ele vai querer fazer tudo certo, o outro não quer fazer certo, e o outro tem outras pessoas que também não agem corretamente que vão comprar. Então, para aquele que faz o certo, vai ser mais difícil comprar e vender. E aí vem a expressão simbólica deste número da besta, 666. O número 6 em hebraico representa a imperfeição humana, a corrupção humana, e a sua trindade é a imperfeição sobre imperfeição sobre imperfeição. É uma conduta contínua de imperfeições. É isso que o texto está apresentando. Né? O número é 666. O número 666 representa aqueles que escolheram rejeitar as ordenanças, a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus critérios, os seus princípios e valores, e na sua vida comum ele pratica erro sobre erro sobre erro,
666. Ele é imperfeito, imperfeito, imperfeito e continua praticando a sua imperfeição de iniquidade sem ter a consciência que ele está lesando outras pessoas, ou mesmo se ele tiver essa consciência, ele não se importa, porque os seus princípios e valores estão longe daquilo que Deus quer. Então, que nós não sejamos essas pessoas, que nós sejamos as pessoas que as nossas atitudes e pensamentos revelem que nós fazemos parte do reino de Deus. Os frutos do Espírito devem aparecer em nossa vida diária para que nós possamos revelar que somos de fato cristãos e o nosso foco é apresentar Jesus Cristo, em que nós possamos rejeitar tudo aquilo que vem do adversário de Deus. Então, as nossas atitudes corrompidas pelo pecado devem ser deixadas de lado. A sexualidade desregrada, a mentira, o alcoolismo, tudo aquilo que é contrário aos mandamentos e à direção espiritual deve ser abandonado, porque Deus sempre tem o melhor direcionamento para todos nós e Ele quer que nós tenhamos maturidade e direção espiritual suficiente para que nós conheçamos o bem e o mal, mas aprendamos a dispensar o mal e escolher o bem. Nós temos que aprender a desprezar o mal e a escolher o bem, como fala em Isaías capítulo 7. Isto é a maturidade cristã, é a maturidade que Deus espera que nós tenhamos, que nós cresçamos nesta maturidade para que os nossos sinais, as nossas atitudes, pensamentos e os frutos do Espírito revelem que nós fazemos parte do povo de Deus, que somos filhos de Deus e que queremos levar Jesus Cristo a todos, não só pela palavra, mas pelo modelo de vida. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial e que todos nós possamos, através de nossas vidas, apresentar Jesus Cristo, os frutos do Espírito e que tenhamos princípios e valores nas nossas atitudes, pensamentos, emoções e a interpretação da vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, eu peço como ministro do Evangelho que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada irmão e irmã que nos acompanha nessa reflexão e cada família que eles representam. Que o Senhor nos dê da tua paz, permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Que todos vocês tenham um excelente dia em nome de Jesus.